Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Vamos ver isso aqui? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Vou entrar direto no versículo 12. Aí eu comento os outros. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Versículo 12. Ele diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Mas vai acabar bem a oração. Mas a declaração dele é a nossa declaração. Só que nós não concluímos como ele, nós paramos aí. Realmente, nós não temos força para lutar contra um demônio sequer, sabia? O homem mais forte desse mundo, um homem que tem um poder de luta muito grande, uma força descomunal, ele não tem capacidade para expulsar um demônio só com a força dele. Não tem. É mundo distante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O homem não consegue, de maneira alguma, lutar, entenda bem, contra um demônio. Eu comentei que eu conheci um homem lá no bairro de Pilares, há muitos anos, e a filha dele ia na igreja e manifestava demônio. A filha dele já era também, ele já era mais um senhor de idade, ela já uma moça, uma jovem senhora, e manifestava entidades. Aí eu expulsava, ele conversava comigo, ele gostava de ir lá, ele gostava de ir na igreja bater papo, né? Mas não era aquela pessoa ainda não convertida. Ele dizia assim: pastor, eu não tenho medo desses demônios, desses espíritos aí não. Quando o demônio manifesta lá em casa, que é assim, eu enfrento eles. Eu falei: coitado. Ele parece que enfrentava. Ele estava com a vida toda arrasada, muito doente, muito enferma, a filha sempre com problemas, porque não consegue. Veja o que a Bíblia fala para nós no Salmo de número 8, versículo 5. Salmo de número 8, versículo 5. Bíblia nova tem que ficar folheando, né? Pedi para colocar aqui, igual coloca o missionário, o molhador de dedos aqui. 8,5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Está falando do homem. O homem foi criado um pouco menor do que os anjos. O diabo os demônios eram anjos. Então o homem é criado menor. Ele não pode, ele não consegue enfrentar, entenda bem, um espírito maligno. Repito, por mais que ele tenha força, por mais que ele tenha vigor, por mais que ele seja um bom lutador, vamos dizer, de MMA, ele luta jiu-jitsu, luta taekwondo, entenda, bom de boxe, uma opção de gol, mas não consegue, porque são muito distantes. E é aí que nós temos que verificar. Você consegue vencer, entenda bem, qualquer demônio com a força de Deus, com o poder de Deus. Quando você está com o Senhor, aí é diferente. Quando você está sem o Senhor, você não consegue. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, Atos, capítulo 19. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Versículo 13. Atos 19, 13. Diz assim: E algum dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuros por Jesus a quem Paulo prega. Eles nem conheciam a Jesus, nem seguiam a Jesus. Aí eles tentaram fazer isso. Os que faziam isso eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha espírito maligno, e assenreando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Não tem jeito. O homem passa vergonha. Então, nós não conseguimos enfrentar, no mundo espiritual, qualquer demônio. Esse homem, o Josafá, está falando: Senhor, não há em nós força perante essa grande multidão. Não há em nós força, no homem natural, força para enfrentar qualquer demônio. Calma. Mas quando você, entenda bem, está com o Senhor, está com o poder de Deus na sua vida, você não expulsa um demônio, você expulsa o inferno todo. Pode ser o demônio que for. Nós não temos medo, mas Jesus mostrou isso. Mateus capítulo 12. Versículo 28. Os homens falaram: Jesus começou a expulsar demônios,
E os homens religiosos, invejosos, também, né? Ele expulsa demônios porque ele tem Beelzebul, o príncipe dos demônios. Aí Jesus dá uma lição para nós. 12:28 diz assim, ele fala, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Se você nasce de novo, você tem o Espírito de Deus, que nós somos recriados no Espírito Santo. Aí ele vai dizer para nós, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Então, se você nasceu de novo e recebeu o Espírito Santo na sua vida, você expulsa os demônios pelo poder de Deus. É claro, em nome de Jesus, porque ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Você dá a ordem, mas é o poder de Deus que opera, é o poder de Deus que se manifesta. Nós não podemos olhar para as nossas limitações, vamos voltar lá. E o Josafá, ele não está olhando para as limitações dele, ele está dizendo aqui, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Verdade. Eram 3 nações que se uniram como uma confederação de nações para lutarem contra Josafá e exterminarem Josafá. Mas o Josafá reúne o seu povo e está dizendo para Deus em oração falando com Deus. Deus, em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Essa força que o Davi entendeu que ele tinha. Por isso que ele matou um leão. Por isso que ele matou um homem. É impossível o homem lutar com um urso e vencer. É uma força descomunal, desproporcional. Quer dizer, o homem lutar com um urso. Mas quando ele luta com o poder de Deus, com a força de Deus, é isso. Davi lutou com um leão e com um urso, mas derrubou um gigante Golias com uma pedrada. Mas por quê? No Salmo 27, versículo 1, Davi disse assim, o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida. De quem me receberei? Meu irmãozinho, Davi sabia disso. Era com a força de Deus. Josafá dizia, eu não tenho força, para lutar contra essa grande multidão. Nós não temos força, irmão, para derrotar, entenda bem, um demônio sequer. Não temos. Mas aí ele vai dizer a seguir para nós, que aí é o forte da nossa mensagem. O quê? Ele diz assim, porém, olha o que ele vai falar para nós, os nossos olhos estão postos em ti. Aqui que é o bonito. Como é que é postos no Senhor? Se você ler que eu falei que citaria os versículos anteriores, como, por exemplo, o versículo 8, olha o que ele diz assim. Habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele olhava para a palavra de Deus. Ele olhou, Josafá, para aquelas promessas do Senhor ao povo de Israel. Nós temos que olhar para as promessas, declarações de Deus a nosso respeito. Então, nós olhamos para aquelas palavras, e aquelas palavras nos dão força, que é a força de Deus, aí nós conseguimos. Nós olhamos, Senhor, veio este mal, surgiu essa doença, surgiu essa enfermidade, mas a tua palavra diz, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Então, Deus, eu vou fazer como o Senhor manda, eu vou agir sobre a tua palavra. Aí você tem a força de Deus. A palavra de Deus é Deus conosco, a palavra de Deus é o poder de Deus conosco. Aí pode ser um demônio, pode ser uma legião de demônios, pode ser o inferno todo. O nome de Jesus é poderoso, ele tem esse nome, tem o poder de Deus, para expulsar os demônios. Quando Pedro levantou o homem que estava paralítico, coxo, desde o ventre da mãe, na porta formosa do templo, veja o que Pedro falou, no capítulo 3 de Atos, versículo 16. Eu comecei essa mensagem de manhã, 6 da manhã, 9 meio-dia, eu não dei essa mensagem, dei outra. Tem que mudar, intercalando, né? Deus tem nos abençoado. 3,16, ele diz assim, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E é a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Era um homem, então, que desde o ventre da sua mãe não ficava de pé, então, quer dizer, nunca andou, certamente pernas atrofiadas. O Pedro disse para ele, olha, eu não tenho prata nem ouro, ele pedia esmola, era um mendigo, naquela época não tinha serviço social, né, nenhum,
Pessoa com defeito físico entrava na mendigância. Ele era colocado à porta formal do templo para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e João, foi pedir uma esmola para ele. Pedro disse, olha para nós, olhou, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E o Pedro colocou a fé dele em ação, pegou o homem assim, levanta. O homem notou que os pés se firmaram, seus tornozelos se firmaram. Firme, ele entrou no templo cantando, saltando, louvando a Deus. Todo o povo viu admirado, ficaram olhando. O Pedro disse, palma, pessoal, não foi a nossa santidade, não foi a nossa virtude, não foi o nosso poder. Aí o Pedro explica para eles, e explica para nós também o quê? E pela fé no seu nome, nós temos que ter fé no nome de Jesus. Fez o seu nome fazer o quê? Fortalecer a este que vedes. Nós temos que entender aqui, pegar isso, olhar, olhando para ti, Senhor, meus olhos estão postos em ti, coloca os olhos na palavra. Quando você tira os olhos da palavra, você repara na força do mal, aí você teme. Josafá, se ficasse olhando para a multidão, ele não ia conseguir. Ele tirou os olhos da multidão e disse, meus olhos estão postos em ti. Zaqueu, me entenda bem, ele não olhou para mais ninguém. Ele queria ver Jesus no meio daquela multidão. Ele não queria ver, por isso que é importante falar de Jesus para as pessoas. Até o Mano estava comentando comigo, verdade, desperta a curiosidade. Tem gente que vem, às vezes, por curiosidade, e acaba se convertendo. Não é verdade? Será que isso é verdade? O marido contou, a esposa dele foi para a igreja e ela se converteu. E ela pediu para Jesus, Jesus, faça-me mostrar ao meu marido como é bom ser do Senhor. Muda em mim que tem que ser. Eu quero ser a mulher sábia que edifica o lar. E o marido começou a ver a mudança dela, o comportamento dela, e ele foi lá para ver o que fizeram com a mulher dele, que ela se tornou tão diferente, para melhor. Então ela procurou, começou a procurar por ele começou a procurar pela igreja. E lá na igreja ele viu o que Deus tinha feito, que foi o Senhor Jesus. É o que nós temos que fazer. Nós temos que mostrar o poder de Deus para a família. A família deve ver que Jesus é real e despertar nelas. Nós temos que mostrar essa força. E o Pedro está dizendo, o nome de Jesus fortaleceu a este que vedes e conheceis. O nome de Jesus fortalece, não é só fisicamente, não, fortalece moralmente, meu. Que você não é uma pessoa fraca, pastor Jaime, o meu fraco é isso. Não, seu fraco é não ter a força de Deus. Por isso que o diabo pinta com você. O demônio da prostituição prende um homem, ele se acha o bonitão da parada, ou ela se acha bonitão da parada. Não, é um demônio, é que ele é fraco. Se ele fosse forte, ele diria não ao pecado, porque o Senhor é a força. Não, porque eu não levo desaforo para casa. Comigo é o seguinte, bateu, levou. Não, coitado de você. Não tem, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, eu dou uma boiada para não sair dela. Você não tem a força de Deus. Tivesse a força de Deus, você reagiria às ofensas. Não, minha luta não é contra a carne e o sangue. Mas você não é porque a pessoa é forte ou a pessoa é baixa, não. Entenda bem, eu até brinco que tem gente que se dá mal, né? Aí você olha uma pessoa franzina achando que assim, aí sai dá para pegar, vai nessa. Às vezes aquele franzino luta muito, luta isso, luta aquilo. Eu tenho um amigo, e ele é faixa não sei o quê, faixa máxima do Aikendo, é baixinho ele, coreano. Você vê ele, mas muito magricelo mesmo, mas sabe lutar, né? Mas não é um médico, não é agora o assunto. Amigo, olha para Jesus, ele é a sua força. Então aí vai, então fortalecer este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este na presença de todos vós essa perfeita saúde. Nós podemos orar para ter essa força, quer ver? Efésios, capítulo 3, versículo 16, quem assistiu o SOS ontem, ouviu essa mensagem que o missionário deu. 3,16, diz, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Palavra essa, corroborado. Dá uma palavra mais fácil? Fortalecidos. Fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Quer dizer, é essa maneira que você vai, irmão. Você vai simplesmente ser fortalecido com poder. Amigo, abaixa, é só o senhor abaixar. Abaixa para ele, é só abaixar. Ele não sabe, é só abaixar. E o Edadinho não está conseguindo. Aí faltou o Belo lá, vai também não abaixa, aumenta mais ainda. Só abaixar, Joaquim. Você está temendo mais do que vara verde, Elias. Abaixou, Elias?
Acabou desligando. Então, tá bom, acontece. Às vezes, quando esses aparelhinhos modernos, às vezes, né? Quando chegou, era um tijolo desse tamanho, lembra? Quando andava aqui, depois ele ficou pequenininho, o celular. Agora não, agora é um computador que anda na sua mão, né? Mas às vezes tenta baixar e não consegue. Mas voltando, então ele está dizendo aqui, com poder no homem interior. É isso, é esse poder que o Josafá está dizendo, eu não tenho força, eu não tenho, mas estou olhando para ti. Se você olhar para ele, você vai ter essa força, você vai ter esse poder. Esse poder vai fazer a diferença. Você precisa ter esse poder, se envolver com Deus, buscar de Deus, querer de Deus, e você não vai tremer diante do mal, você não vai tremer diante das adversidades. Vamos voltar lá no 2 Crônicas, lá está a mensagem principal. Então Josafá está dizendo, Senhor, meus olhos estão postos em ti. Para quem você tem olhado? Irmãos, já que eu não olhou para ninguém, olhar para Jesus. Aí ele encontrou o que ele queria. Se encontrar, ficar olhando para ele, o homem está aqui hoje, amanhã não está, irmão. Verdade. Amanhã ele pode estar na glória, pode estar desviado, tem gente que se desviou. Por favor, não estou falando de ninguém, não. Mas quantos nós conhecemos já estiveram no púlpito e não estão mais. Não ficaram na presença de Deus. Não ficaram na presença do Senhor. Então nós precisamos de acordar, despertar como obreiro, entenda bem, da verdade, busque a Deus, busque essa força. Aí 13 agora, e ele diz, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Toda a sua família vai se levantar, irmão. Não vai ser só você não, meu irmão. Você vai trazer toda a sua família para o reino de Deus, você vai trazer toda a sua família para a glória de Deus. Você vai colocar toda a sua família de pé diante do Senhor. Você vai mostrar, a diferença vai acontecer, as coisas vão acontecer quando você buscar essa força. Domingo vem para a igreja, pega a sua Bíblia, entenda, vem buscar Deus, vem se envolver com o Espírito Santo. Não saia de cá sem orar 5 minutos, mas muito pouco, faz todo dia, já basta. Depois você pode orar mais, mas ore, Senhor, estou aqui, obrigado por mais um dia que eu botei, pelo repouso que tive, Senhor, me abençoe, eu quero a tua força comigo, eu quero a tua vida, me inspira, Senhor, me capacita, Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, preciso de ti, Deus, hoje eu quero ser útil ao teu reino, verdade, 3 versículos da Bíblia, lê antes de sair de casa, você vai ver que vai mudar, irmão. Você vai ganhando a força de Deus, e o bom é que você vai levantando toda a sua família. Ele levantou todo mundo, está dizendo, repito para você, e todo Judá estava em pé, toda a sua casa estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Vai ser isso, vai ser as filhas, vai ser as noras, entenda bem, as irmãs vão estar, verdade, mas os filhos vão estar também, os pais vão estar, todos, mas nós temos que buscar essa força. Temos que buscar essa força, nos envolver. E quando nos depararmos com o impossível, quando nos depararmos com as adversidades, não vamos ter, ai meu Deus, é um demônio muito forte. Que demônio forte? Tem demônio forte? Não tem, não tem. Ah, pastor, eu conheço um que faz, cai nada, irmão. Chega alguém ali, você está amarrado em nome de Jesus, acabou. Acabou, pode ser homem ou mulher. Eu sempre falo que uma pessoa uma vez falou, missionário Erga Soares, eu tenho uma coisa que eu não concordo na sua ideia. Por quê? Negócio de mulher expulsar demônios. Imagine, missionário, se entra um homem muito forte mesmo e manifesta um demônio, como é que o irmão vai segurar? Só irmão, e um demônio, uma pessoa muito forte, eu também com esse corpo todo vou segurar? Não existe isso, você segura no nome de Jesus. Quando é demônio agora, é claro, tem pessoa que é coisa de mente, tem que conversar, calma, eu estou falando com você, calma, aí você conversa com a pessoa. É demônio, só fala, está amarrado em nome de Jesus, pronto. Nesse nome você não tem mais poder nenhum. Agora você coloca as mãos para trás, cai de joelho, é pronto, é demônio. Pode ser o chefe das 7 encruzilhadas, dos 7 cemitérios, dos 7 milhões de cemitérios, que for, não vale nada. Pode ter certeza disso. Os demônios, até mesmo aí fora, eles manifestam. Um dia tem que fazer demonstração de poder, fazem nada, irmão. O nome de Jesus tem poder. Nesse nome você não tem medo de demônio nenhum. Essa é a palavra de hoje. Qual? Busque, olhe para o Senhor. Pedro tirou os olhos de Jesus. Pedro estava andando. Que sucesso do Pedro. Pedro começou a andar sobre as águas. Algo sobrenatural. Mas tirou os olhos do Senhor e reparou na força do vento. Teve medo e começou a afundar. Não tire os olhos do Senhor. Não olhe para a multidão. Josafá não olhou para a multidão. Não olha, mas meu filho parece ter um demônio na vida dele. Ele não para de beber. Pastor, já meu olho. Pastor, o demônio está muito forte. Você está olhando para ele. Se você olhar para ele com desenho, não adianta, demônio. Mas olha que você está comigo, seu vício está amaldiçoado em nome de Jesus. Mas ele continua bebendo, pastor Jé, mas eu falei em nome de Jesus, não vou mudar. Esse vício está amaldiçoado, esse adultério está amaldiçoado, essa prática pecaminosa. Esse seu filho está numa prática errada, você sabe que está errado.
Meu irmão, vai ter que falar sério, entrar em oração e crer, Jesus, olhe para ele. Se você ficar olhando para o demônio, não adianta. Eu chego em casa, pastor, você fala que não está no meu lugar. Chega em casa, está a mesma violência, está a mesma estupidez. Você continua olhando. Se você fosse mancando na casa, não adianta, Satanás. Você já perdeu essa batalha. O seu nervosismo, a sua violência, o seu adultério, a sua prática tal está repreendida, porque eu falei em nome de Jesus. A Bíblia diz: resistir ao diabo. Para resistir tem que fazer força, é a força de Deus, não é a sua força. Aí você vai ver a glória de Deus.